Basicamente, o que é que aconteceu? Um dos movimentos mais polêmicos de jogadores saindo da Europa para a Arábia Saudita foi o do Jordan Henderson. Por quê? Porque o Jordan Henderson era capitão do Liverpool, que é um clube bastante engajado em questões sociais, né? Um clube que defende muito o direito das pessoas LGBTQIA+. E o Henderson muitas vezes participou muito dessas campanhas, né? Ele era um cara visto como um grande símbolo, né? Um grande ícone dessa luta. Henderson tá de sacanagem. Por quê? Como eu falei, ele era visto como um ícone, né? Um cara muito importante nessa luta pelos direitos LGBTQIA+, e assim, direitos de maneira geral de pessoas oprimidas. E aí ele simplesmente jogou isso tudo fora, jogou toda essa representatividade fora, para ir ganhar um dinheirinho na Arábia Saudita. Direito dele, né? Importante dizer, direito dele. Ninguém é obrigado a seguir suas convicções. Mas uma coisa não anula a outra. Não deixa de ser decepcionante só porque é direito dele. Aí, hoje, na verdade não foi hoje, né? Já tem uns tempos, mas hoje saiu a entrevista que o Henderson deu alguns dias atrás, para o The Athletic, né? Ele deu essa entrevista para o David Ornstein, que é um dos grandes jornalistas lá do futebol europeu. E eles, sabe como é que fala? Colocar o dedo na ferida, né? Eles colocaram aqui, ó. Dedão na ferida do Henderson e fizeram muitas perguntas sobre isso. Sobre essa questão da grana, sobre essa questão dele ter meio que abandonado as suas convicções e etc e tal. E aí, assim, já lembrando os senhores que o Henderson, mesmo assim, ele foi convocado para a seleção da Inglaterra. Então, assim, é um cara que já vinha numa fase bem ruim, tá jogando no Sauditão e mesmo assim continuou sendo convocado. Para você ver como o Portão do Sul gosta de panelinha. Mas aí, o que é que acontece? Nessa entrevista, o Henderson deu essa seguinte declaração. Os caras perguntaram, né, se o salário enorme que ele tem lá, maior do que o do Liverpool, foi um fator determinante e ele respondeu isso daqui. Abre aspas para o Jordan Henderson. As pessoas veem eles chegarem com um monte de dinheiro e pensam que é isso. Opa, agora eu vou. Quando não é o caso. E ele segue. Acreditem em mim ou não. Mas em toda a minha carreira, em toda a minha vida e minha carreira, o dinheiro nunca foi a motivação. Nunca foi. E aí, no decorrer da entrevista, ele ainda fala que está convicto de que para sua carreira foi muito positivo se mudar para a Arábia Saudita. Foi muito positivo e jogar no Al-Ettifaq, que é o clube no qual ele tá jogando agora. E aí, cara, assim... A parada... Olha só. Ele falou qual que é a motivação, então? Porque o dinheiro não é. Ele tava interessadíssimo. Ele falou que é a carreira. Ele tava... Não, mas o que na carreira? Ele disse que... Ele falou assim, a Liga... Cara, ele falou basicamente... É por isso que eu tô achando estranho. Porque, assim... Algumas informações saem na imprensa de que esses jogadores que estão indo para a Arábia Saudita, eles possuem acordos comerciais para elogiar o país e o futebol do país. Então, se você reparar, eles estão dando entrevistas muito parecidas. O Cristiano Ronaldo falou isso, o Neymar falou isso e agora o Henderson falou, que o futebol saudita é o futuro. O futebol saudita está crescendo muito. A Liga Saudita está se tornando muito competitiva. Daqui para frente, a Liga Saudita vai se tornar uma das ligas tops do mundo. Esses caras estão falando a mesma coisa. Então, assim, é difícil de acreditar com eles falando a mesma coisa, de que isso daí não é meio que assinado em contrato. Não, com certeza eu acho que deve ter algum elemento disso aí, sim, cara, porque alguns discursos são muito semelhantes e faz sentido, tá ligado? Faz sentido, porque a gente já falou isso no Eurocast, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas os jogadores estão indo lá pelo futebol, supostamente, mas também para servirem como de garotos propaganda do país na operação de sports washing deles. Então não adiantaria o cara chegar, ir pra lá e ficar falando, não, é pelo dinheiro, só vim pelo dinheiro. Porque isso não serviria ao propósito deles. Isso iria contra o que eles querem, que é passar uma imagem justamente de que estão evoluindo, da civilização, de não sei o que lá, que são futuros, são modernos, são pra cima, não sei o que. Então faz sentido que os jogadores estejam falando esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria muito que o Henderson se explicasse assim, mas qual o ponto específico que foi o teu momento de decisão, então? Foi porque é a Liga do Futuro? É isso? Mas assim, o Liverpool e a Champions League não são a Liga do presente, né? E tipo, tá numa idade não é como se... É isso que eu ia falar da idade, porque ele meio que não tem futuro, né, porra? Então... porra, tu já tá na parte final da tua carreira, então não seria melhor, né, terminar no Liverpool se é uma questão plenamente esportiva?
Então, cara, o Henderson pode falar o que ele quiser, mas eu, assim, acredito, né? No íntimo do jogador, só ele sabe quais foram os motivos dele e ele pode falar, algumas pessoas podem acreditar nas palavras do jogador, outras pessoas podem não acreditar. Eu acredito que talvez ele esteja se auto-enganando. É. Porque, sabe quando tu é pego no pulo? Alguém aponta uma hipocrisia tua e tu Sim. começa a fazer todo um malabarismo mental pra justificar aquilo que tu falou. E Tu não fizeram volta pra ele e isso, fala, tá? cara, realmente errei, realmente errei. Não, ele fica, não, porque não foi isso, não, vocês estão tudo interpretando errado. Então é mais fácil pro Henderson falar isso do que perceber e admitir, não, realmente eu vim pela grana e acabou. E fizeram isso, porque eles, como eu disse, eles colocaram o dedo na ferida e perguntaram pro Henderson se ele tinha abandonado todas as causas sociais nas quais ele estava envolvido. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, eu não sou político. Ou seja, sim. É, exatamente. Ele disse, eu não sou político, não sou eu que tenho que cuidar dessas coisas. E ele falou ainda, precisamos respeitar os costumes e a cultura da Arábia Saudita. Começou. Pra- Era o mesmo, como é que chama? A mesma estratégia que eles estavam usando de comunicação em relação à Copa do Catar, né? Exatamente. Eles ficam usando essa. Inclusive, tem alguns deles que até acusam os outros de xenofobia, né? Tipo, como assim você não gosta que nós matemos homossexuais? Você está sendo xenofóbico, por acaso? É mais ou menos assim que eles fazem, mas... Exato. Enfim, né, cara? Foi lá fazer o pezinho de meia dele, né? O Jordan Henderson tá precisando, né? Tá tendo muita dificuldade pra pagar a fatura do cartão. Afinal, o pão aumentou de preço na padaria também. Aumentou os streams, a Netflix tá mais cara, né? Disney Plus tá aumentando aí também, então, né? Ele tava preocupado.